O seu Nintendo Switch não vai morrer tão cedo, fica tranquilo. Mesmo com rumores de Nintendo Switch 2 e várias coisas acontecendo, eu vejo muitas pessoas se perguntando: o Nintendo Switch vale a pena ainda em 2024? Ou pessoas preocupadas: poxa, eu acabei de comprar o meu videogame e a Nintendo já vai lançar outro. Então esse vídeo é para poder mostrar para vocês quais os próximos passos para o Nintendo Switch. Quando a gente fala que o Nintendo Switch vale a pena em 2024, não é clickbait para visualização não. Na última reunião dos investidores, a Nintendo trouxe números animadores para quem é dono de Switch. E analisando o passado da Nintendo, a gente pode concluir que não apenas em 2024, mas até em 2025 e até talvez 2026, ainda devemos ter suporte contínuo para o Nintendo Switch. Será que esse pequeno tablet guerreiro vai conseguir ter o suporte de 10 anos? Lembrando, não seria tão novidade assim. O PlayStation 2 ficou há 13 anos em venda no mercado. E ao que tudo indica, falta menos de 2 anos aí para o Nintendo Switch ultrapassar os números do PlayStation 2, se tornando assim o videogame mais vendido de todos os tempos. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E hoje é dia de Nintendo a sério. O quadro de sexta-feira aqui no canal Coelho no Japão, onde a gente debate e destrincha algum assunto com pesquisa para sair daquela discussão rasa da internet e que para quem assiste até o final saia daqui com algo novo agregando para vocês. Se você curte vídeos de discussões mais aprofundadas, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações e, claro, deixar o seu like. Assim o YouTube te notifica quando um novo vídeo sair. Inclusive, não apenas para você saber dos vídeos, mas para você não perder nenhuma oportunidade para eu poder te ajudar a tirar o melhor proveito do seu videogame. O canal Coelho do Japão nasceu com o lançamento do Nintendo Switch e pelo visto ainda tenho muito trabalho pela frente, porque, meus amigos, o Nintendo Switch não vai morrer tão cedo. E aqui estão as provas disso. Antes da gente começar, uma dica: se você quer comprar um Nintendo Switch ou um jogo, ou um desses jogos aqui, você pode simplesmente me perguntar onde é que ele tá mais barato. O grupo de WhatsApp está aqui na descrição, onde eu dou dicas, ajudo todo mundo que tá precisando e indico jogos em promoção para você nunca precisar pagar caro. Quer comprar, mas não sabe aonde? É só perguntar pra gente, ou então checar o site nintendobarato.com.br, que é o site da minha equipe, que tem um bot inteligente que busca os menores preços do Brasil para o Nintendo Switch e tem indicações também dos micro SD cards, os jogos corretos e mais adequados e onde eles estão mais baratos de comprar também. Toda a curadoria feita manualmente e a gente coloca essas informações todas ali, ó, no grupo de Telegram, no grupo de WhatsApp e também no Instagram, galera. É só entrar aqui no canal de transmissão. Aqui tem todas as informações. Tanto no Nintendo Barato quanto nos grupos, é só você mandar uma DM, cara. Diz o que você precisa, a gente manda o linkzinho de volta para você poder comprar, sabendo que você vai estar comprando o mais barato, recebendo a melhor indicação e em locais 100% de confiança. Links do Nintendo Barato e dos grupos de promoção estão aqui na descrição. Quando a gente olha para o passado recente do Nintendo Switch, ou seja, o ano de 2023, observado nesse último relatório da Nintendo, a gente tem alguns dados ótimos e muito interessantes, como esses aqui: 139 milhões de videogames vendidos. Isso é um recorde. O Switch hoje é o terceiro videogame mais vendido da história e videogame que vende, dura mais tempo e ganha mais jogos. Um dos dados mais animadores também é que são 122 milhões de jogadores logando na plataforma, cara. E videogame com muitos jogadores são negócios próprios que as empresas não vão abandonar, o que significa também mais jogos e durar mais tempo no mercado. Outro dado legal é que, embora tenha diminuído, os modelos do Nintendo Switch Lite e o modelo do Nintendo Switch OLED continuam sendo muito interessantes e vendendo mais ano a ano. E outro dado muito importante: jogos estão vendendo ainda numa quantidade absurda, o que incentiva também as empresas a continuarem lançando jogos para o Nintendo Switch e na melhor qualidade possível. Agora, um dado curioso: existe um aumento praticamente trimestral nas vendas digitais e assinaturas. É isso mesmo, uma parte muito importante do Nintendo Switch ainda está em crescimento. Não chegou ainda no seu pico e estagnou, sabe? Pra gente que investiu nosso dinheiro comprando um videogame, cara, esses números são ótimos, porque a gente tem a segurança de que o nosso investimento ainda vai valer durante muito tempo. Esses números têm responsáveis, protagonistas. Por exemplo, Zelda Tears of the Kingdom, que vendeu 20 milhões em menos de um ano. São números inacreditáveis que nenhuma outra plataforma consegue fazer com qualquer
exclusivo. Tears of the Kingdom, em quase metade de um ano, já alcançou o top 10 jogos mais vendidos de todos no Nintendo Switch. Outro protagonista é Super Mario Bros. Wonder, que chegou em 12 milhões em praticamente 3 meses, cara. E a janela de lançamentos da Nintendo em 2023, que foi praticamente um jogo por mês. E eu me refiro a exclusivos da própria Nintendo. Se a gente contar aqui com lançamentos de outras empresas, cara, quem acompanha os vídeos de segunda-feira aqui no canal sabe, são sempre semanas lotadas de lançamentos novos. Até de exclusivos da Nintendo tiveram alguns meses no ano passado com mais de um lançamento no mesmo mês. Outros protagonistas também para ótimos números foram DLCs grandes e importantes para Mario Kart, para Xenoblade Chronicles 3, que foi praticamente um jogo novo, cada uma dessas DLCs, e também a DLC para Pokémon Scarlet e Violet, que são fenômenos também. Além disso, foi um ano muito bom em jogos multiplataforma, com games como Hogwarts Legacy, Sea of Stars, Red Dead Redemption, Vampire Survivors, Cocoon, Octopath Traveler 2, Dave the Diver, Remnant from the Ashes, Borderlands 3, o gratuito Disney Speedstorm e muito mais do que isso. E quem acompanha os rankings semanais ali de vendas, até mesmo na eShop do Nintendo Switch, sabe o destaque que esses jogos vêm tendo na plataforma, o que significa que o público que gosta de jogar no Nintendo Switch realmente gosta de jogar os jogos, compra os jogos. O que também prova que as empresas vão continuar lançando jogos de ótimas qualidades no Nintendo Switch e vários desses, inclusive, tendo o Nintendo Switch como a plataforma principal de desenvolvimento. A gente tem vários jogos que saem hoje para também PlayStation 5 e Xbox Series que vendem tão mais no Nintendo Switch que as empresas elas fazem eles baseados no Nintendo Switch e aí se importam para outras plataformas. E segundo o Shuntaro Furukawa, que é o presidente da Nintendo, os consoles temáticos também ajudaram mais do que o esperado nas vendas. E é uma estratégia que eles podem continuar trazendo aí para o futuro. O legal é que essa chuva de novidades fizeram o Nintendo Switch continuar apresentando números muito bons. Claro que alguns números mostraram declínio em relação ao ano passado, ou seja, um pouco menores, mas ainda assim mantém uma escala altíssima. É muito interessante a gente parar e olhar para isso, porque às vezes a impressão que a gente tem morando no Brasil é que a Nintendo é uma empresa um pouco menos importante do que PlayStation e Xbox, menos pessoas gostam. Mas na verdade é o exato inverso. A Nintendo, ela é um colosso e mundialmente o Nintendo Switch é muito mais popular do que as outras plataformas. E por mais que muitas pessoas não saibam disso e acabam desdenhando, cara, isso são os fatos. E contra fatos não há argumentos. Mesmo em declínio, no 7º ano do console, os números de vendas do Nintendo Switch se mantêm extremamente altos, maiores até do que os consoles em seu auge, como o Nintendo 64, GameCube, Xbox One e até mesmo o PlayStation 3. Porque no período de seu auge, o PlayStation 3 vendia cerca de 14,5 milhões por ano. E o Nintendo Switch, em tese, estando em decadência, tem uma previsão de 15,5 milhões só para esse ano fiscal que acaba em março. É literalmente o período de decadência que é o sonho de qualquer empresa concorrente da Nintendo. Ou seja, no 7º ano de vida do console, o Nintendo Switch vendeu o total de vendas da vida do Wii U e praticamente o total das vendas do PlayStation Vita. E também quase metade do Nintendo 64. Deu para entender o quão forte o Nintendo Switch é, mesmo no 7º ano de sua vida, mesmo em tese no final da sua vida, e eu coloco em aspas aqui, cara, porque esses números mostram que não tá nem perto do final. Quando a indústria fala o final, na verdade o que eles querem dizer é que o 5º, 6º, 7º ano de vida de um videogame normalmente tem um sucessor vindo. É simplesmente o ciclo como a indústria funciona. Então há sim a expectativa de ter o Nintendo Switch 2 desse ano, apesar da Nintendo não ter falado nem como que vai ser esse videogame, mas esses números de vendas do Nintendo Switch mostram que ele vai continuar no mercado firme e forte, mesmo tendo um outro videogame. É só você olhar para o PlayStation 5, por exemplo. Quando ele foi lançado, o PlayStation 4 continua no mercado vendendo muito para muitos públicos. Eu falei para vocês, até mesmo meu irmão, cara, que adora videogame, mas não acompanha a indústria, no ano passado pegou um PlayStation 4. E aí? Não é porque tem um videogame novo, um sucessor no mercado, que o outro videogame deixa de ser interessante para uma parcela muito grande de pessoas que demoraram anos para entrar nesse mercado, sabe? Até porque um videogame novo também é muito mais caro e essas pessoas muitas vezes não estão dispostas a gastar preço de videogame novo. E o Nintendo Switch tá com um excelente preço atualmente. Então imagina agora, cara, nesse novo ano do Nintendo Switch em 2024, que dos 15 milhões e meio que a Nintendo vendeu no ano passado, ele caia para 1/3. A gente ainda estaria falando de 5 milhões de unidades vendidas em um ano. E muito provavelmente deve ser muito mais do que isso, tá? O Nintendo Switch tem um excelente potencial de vendas e se você quer saber o quanto que isso, cara, te envolve como jogador, que não é papo só para quem é fanboy ou para quem é acionista da empresa, saiba que tem tudo a ver com você. E esses números são muito animadores, mesmo para nós que não somos acionistas e sim jogadores. E eu garanto que isso vai te animar.
pra vocês ao longo dos números, cara, dá pra tirar algumas conclusões muito interessantes disso tudo, mas a principal que eu quero que vocês saiam aqui desse vídeo, com isso cravado na memória e me ajudem a espalhar isso também, é a seguinte. Atenção, respira, vou dar um tempo pra vocês aí, porque essa é a parte mais importante desse vídeo e a que mais preocupa as pessoas. E eu sei porque atualmente é a pergunta que mais me fazem. Prontos? Mesmo que o sucessor do Nintendo Switch fosse anunciado amanhã e lançado na semana que vem, isso não vai matar o Nintendo Switch. Nós, comunidade do Switch, cara, somos uma base enorme de compradores e mais que compradores, somos pessoas que jogam o console ativamente. Então mesmo que o sucessor seja um fenômeno ainda maior e venda 22 milhões de unidades em um ano, o que pra quem acompanha a indústria sabe que é um número praticamente impossível segundo a história dos games, ainda assim, pensa que você é um desenvolvedor e o seu jogo caiba no Nintendo Switch, você deixaria ele de fora mesmo? Tipo, mesmo que esses 22 milhões, mais uma vez, irreais, deixem de comprar jogo no Nintendo Switch 1, ainda sobrariam 100 milhões de pessoas que jogam o Nintendo Switch aqui e ali. E mesmo se cortasse metade desse número pensando que uma boa parte vai enjoar e que a outra parte é usuário ativo, mas não compra mais jogo, cara, metade ainda é 50 milhões de pessoas, é gente pra caramba. E outros vídeos que eu já fiz aqui no canal, cara, eu trouxe pra vocês que o presidente da Nintendo deixou claro com todas as palavras que o Nintendo Switch vai continuar sendo um foco e que ele não será abandonado. Eu sei que algumas pessoas que não acreditam tanto assim nas coisas comentam nesses vídeos de notícia falando: pô, Coelho, poxa, Coelho, mas a Nintendo falou a mesma coisa com o lançamento do Nintendo Switch quando era o Wii U. Nesse caso, é um pouco diferente por dois motivos. O primeiro é que a Nintendo já havia abandonado o Wii U e o último ano praticamente não teve lançamento da Nintendo e nem de empresas third party. E o segundo motivo é que isso a Nintendo já confirmou. Agora, no próximo videogame da Nintendo, a gente ainda vai continuar utilizando a mesma conta que a gente usa no Nintendo Switch, que é a conta Nintendo. Pela primeira vez, cara, a Nintendo vai manter os seus sistemas. Quando ela trocou, cara, do Wii pro Wii U, do Wii U pro Nintendo Switch, todos eram sistemas diferentes. Você tinha uma conta do Wii, cara, você tinha que criar uma conta nova do Wii U. E mesmo você tendo uma conta da Nintendo Network ID do Wii U, você precisava criar uma conta nova do Nintendo Switch, porque não é mais Nintendo Network ID, agora é conta Nintendo, é outro sistema. E a Nintendo deixou claro que ela vai manter esse sistema, cara. Isso significa que ela vai manter as mesmas estruturas, ela não vai sair fechando a eShop do Nintendo Switch, nem nada disso. Vai continuar tudo existindo ali, porque vai ser o mesmo sistema, que vai ser a base também do próximo videogame, a conta Nintendo. Outro argumento otimista é que as vendas de jogos digitais estão crescendo, então no exemplo de você ser um desenvolvedor indie, fica claro que a eShop ainda vai ser um bom negócio para você durante esse ano, e também durante o ano que vem, e possivelmente em 2026, e quem sabe até 2027, não é loucura pensar nisso. Ou seja, o suporte multiplataforma para o Nintendo Switch vai seguir vivo por um bom tempo, então você, jogador, ainda vai ter muito o que jogar no seu console, e os donos de PlayStation 4 e Xbox One podem dizer isso com propriedade, afinal a nova geração começou em 2020 e esses consoles, como eu falei, continuam recebendo jogos até hoje. E digo mais, mesmo a Nintendo não deve parar de lançar jogo tão cedo, e pelo mesmo motivo, e o Nintendo Switch vai ficar em uma posição que a Nintendo largou há muitos anos atrás. E eu vou explicar isso pra vocês agora, porque pra mim, que gosto muito de videogame, de acompanhar isso, cara, é a parte mais interessante, mais empolgante. Olha só. Nós que lembramos de duplas no mercado, console de mesa somado aos portáteis. A Nintendo sempre teve isso no mercado, né? Um GameCube, um Game Boy Advance, um Nintendo Wii, um Nintendo DS. E certos estúdios da Nintendo focavam em um e outros estúdios focavam em outro console. Geralmente, um jogo era mais parrudo para o console de mesa e um jogo era mais simples para os portáteis. Exemplo disso é a franquia Zelda, que nos consoles de mesa recebia os jogos 3D como Ocarina of Time, Twilight Princess e Skyward Sword, enquanto nos portáteis a gente tinha os jogos top-down, como Zelda Minish Cap e Zelda A Link Between Worlds. Por sinal, é o meu Zelda top-down favorito, jogo maravilhoso, e só de pura saudade, se a Nintendo relançasse esse jogo no Switch, eu zeraria ele 100% pela terceira vez. Até porque, coitado, meu 3DS, lindíssimo, tá aqui, ó, ele virou cenário. Voltando aqui, cara, se a gente olha ainda mais pro passado, principalmente na época de transição do Nintendinho pro Super Nintendo, quando o Game Boy ainda estava engatinhando, acontecia o mesmo esquema de dois tipos de jogos, um mais parrudo pro de
mesa e o mais simplificado pro outro, né, portátil. Só que no final da vida do Nintendinho, a Nintendo já tava planejando o Super Nintendo. E ela já tava mexendo na sua tecnologia 16 bits, cara. Então, nessa época, o Nintendinho ele continuava recebendo ali os jogos, mas ele era como se fosse console portátil e ele recebia jogos mais simples. Mesmo a Nintendo estando todo vapor produzindo seus super produções lá pro Super Nintendo. Por exemplo, depois do sucesso de Super Mario World, a Nintendo ela lançou um puzzle do Yoshi em 1991 para Nintendinho. Você sabia disso? Pois é, a Nintendo não abandonou mesmo o Nintendinho. Olha só, Street Fighter 2 foi um jogo que moldou os jogos de luta em 92. E aí em 1993, isso mesmo, quase 3 anos depois do lançamento do Super Nintendo no Japão, a Nintendo lançou uma nova IP pro Nintendinho chamada Joy Mac Fight, que é um jogo muito legal que está disponível no Nintendo Switch Online, inclusive, tá? Você não ouviu errado, Nintendo lançando uma nova IP pro seu console anterior, cara, mesmo com o Super Nintendo a todo vapor aí no mercado. Por mais que essa referência seja meio longínqua, é só lembrar que o Nintendo 3DS também recebeu jogos após o lançamento do Nintendo Switch, como Mario Maker, Yoshi's Woolly World, tudo pro 3DS, e também o maravilhoso Samus Returns, e mesmo uma nova franquia da Nintendo que é o Ever Oasis. Ou seja, galera, nada impede que o Nintendo Switch vá continuar recebendo jogos de peso, mesmo depois do lançamento de uma nova plataforma, e digo mais, quem sabe até novas franquias da própria Nintendo, como a Nintendo já fez isso no passado. E até mesmo, cara, talvez o Nintendo Switch ainda continue como um foco de alguns jogos que eles podem lançar para poder manter a base alta de compradores gastando e ao mesmo tempo poder reviver algumas franquias menores, mas que são legais. Por exemplo, Dr. Mario é uma franquia que ainda não está no Nintendo Switch. Punch-Out também é uma franquia que não está no Nintendo Switch. São jogos mais simples que a Nintendo pode contratar algum estúdio aí para fazer um jogo e continuar trazendo coisas novas pro Switch, cara. Aliás, a lista de jogos que com certeza o Nintendo Switch poderia continuar recebendo, cara, da Nintendo e rodando é muito alta. Olha só, tem remakes e remasterizações em HD de praticamente tudo. Tem o Zelda Top Down, eu acabei de falar que a Link Between Worlds poderia ser lançado pro Switch, né? Eu particularmente adoraria. Tem o Fire Emblem 4 Remake, que aliás tem grandes rumores desse jogo. Aliás, os ports de Zelda Wind Waker e Twilight Princess, que também tem rumores há muitos anos. Tem franquias que eu já citei, como Dr. Mario e Punch-Out, e outras franquias esquecidas e que ainda não pousaram no Switch, como Puzzle League ou Panel de Pão. No Super Nintendo tinha um jogo chamado Tetris Attack também. Tem o Rhythm Heaven, que é maravilhoso. Tem o jogo Os Tatakae Ouendan, Panam Pam Pam Pam. Bom, que aqui no ocidente era chamado de Elite Beat Agents. Eu sei que muitos de vocês têm saudade desse porque eu amava também. Então assim, gente, dá pra sonhar com várias coisas legais. A Nintendo, ela pagou por remakes de Another Code e Famicom Detective Club, meu irmão, e desenvolveu e lançou esses jogos. Se tá valendo essas duas aí, tá valendo tudo. E mesmo alguns spin-offs de Kirby também podem ser lançados ainda pra Nintendo Switch. Pokémon, que historicamente a Game Freak demora pra entrar na nova geração, ela continua lançando jogos ainda no videogame, que tá no mercado e tem uma base de jogadores gigantesca. E o Nintendo Switch tem isso. Inclusive existem rumores de um remake de Pokémon Gold Silver pra chegar no Switch. Já pensou? Até um Donkey Kong 2D, cara. Pô, o Switchão aguenta. A Nintendo trouxe um jogo de ação 3D como Fire Emblem Warriors pro New 3DS e simultâneo com o Nintendo Switch. Então, se o jogo for pesado, manda um downgrade, um demake, mas lança os jogos nos dois videogames, o sucessor e o Nintendo Switch atual. Temos que lembrar também que o Nintendo Switch foi quando o conceito de duplas morreu. O que eu quero dizer com isso? Os jogos de Nintendo Switch realmente têm uma diferença muito grande e são muito pesados pro 3DS. E o Wii U, cara, foi um videogame que não vendeu muito, então não tinha com quem o Nintendo Switch fazer dupla, sabe? Lançar jogos nos dois videogames? A Nintendo nessa época precisou substituir os dois videogames, tanto o 3DS quanto o Wii U, mas isso não precisa acontecer agora. É provável que a Nintendo faça do Nintendo Switch um console de entrada. Pensa assim, o sucessor do Nintendo Switch lança e custa $400 ou até 450, que é um valor alto, mas você que quer jogar Nintendo pode comprar o Nintendo Switch atual. Pra quem acompanha aí os grupos de promoção sabe, cara, eu postei uma promoção do Nintendo Switch OLED, que é o mais caro que eles têm atualmente, por R$1.799. O Nintendo Switch Lite, que é o mais barato, por R$1.050. Quem tá nos grupos de promoção sabe disso. Se você não tá, entra, tá? O link tá na descrição. Sério, não deixem de entrar. Agora imagina, cara, o sucessor custando R$3.500 a R$4.000. E o Nintendo Switch OLED, o mais caro que tem, custando R$1.700. E o mais barato, cerca de R$1.050, R$1.100. Meu irmão, muitas pessoas que querem jogar Nintendo vão continuar comprando o Nintendo Switch e tendo acesso, assim, a dezenas de jogos da Nintendo. Centenas, se você contar o Nintendo Switch Online.
e ainda recebendo jogos novos. E aí, quando puder e quando quiser, aí sim aquela pessoa que demorou 7 anos para comprar um Nintendo Switch vai demorar uns 4, 5 anos e comprar um Nintendo Switch 2. Pronto. Aí ela vai ter acesso a outra parte da biblioteca, porque o videogame novo leva tempo para ter uma biblioteca realmente consolidada e que vale a pena de jogos. E aí, quando o Nintendo Switch 2, depois de uns 2, 3 anos, estiver realmente valendo a pena, com novos jogos exclusivos, aí sim a pessoa vai lá e faz o upgrade se ela quiser. A gente tem que parar para pensar que tudo gira em torno de nós que somos entusiastas, que lemos sobre tudo, que estamos em cima da informação mais recente, sabe? Para muitas pessoas, ou melhor, eu até diria que para a maioria, para a massa das pessoas, continuar utilizando o Nintendo Switch, mesmo com um sucessor no mercado, faz todo sentido. E a Nintendo sabe disso, e é por isso que ela não vai abandonar esse videogame. Afinal de contas, cara, bora combinar que o que falta pro Nintendo Switch ser um console com ainda mais adesão é só tempo e talvez preço mesmo. Só quem falta comprar um Nintendo Switch é quem só está disposto a comprar um console e jogos por preços menores. Então, de repente, uma redução dos preços dos jogos do Nintendo Switch, enquanto que os jogos do próximo videogame têm um preço um pouco mais alto, assim como foi o Tears of the Kingdom, já é um ponto muito interessante para a pessoa decidir comprar um Nintendo Switch e poder aproveitar muito mais jogos que estão mais baratos agora. Isso com certeza trairia um público novo. A gente já tá tendo atualmente, cara, lá nos grupos de promoção, vocês viram, Nintendo Switch Lite mais Animal Crossing saindo por R$1.100. Imagina ela começa a fazer isso ainda mais com o Nintendo Switch OLED e o Nintendo Switch comum. Eu não acho que ela vai fazer isso com o Nintendo Switch OLED não, mas com o Nintendo Switch comum, mano. Fazendo isso, são só incentivos para eles continuarem vendendo ainda para os próximos anos. Eu já falei isso outras vezes aqui para vocês, cara, vai escrevendo. O Nintendo Switch tá a 1 ou 2 anos de distância de se tornar o videogame mais vendido da história. Você acha que a Nintendo não vai querer ter isso no seu portfólio? A Sony pode ter tomado o posto da Nintendo de rainha na época do PlayStation 2, mas agora a gente tá vivendo a era do Nintendo Switch. Ele vai chegar a esse posto de videogame mais popular de todos os tempos. E para conseguir isso, ele vai precisar continuar recebendo jogos, tendo suporte e quem sabe até baixando de preço. Então, galera, como deu pra ver, o presente do Nintendo Switch é muito empolgante. O console tá mais vivo do que nunca. Ele mostrou que, tendo jogos, tendo novidades, ele vai conseguir apresentar bons números, mesmo em declínio, porque é um declínio que ainda gira um bom ecossistema e alegra muitas pessoas, e ele vai continuar fazendo isso. No passado, a gente viu que a Nintendo utilizou consoles mais, entre aspas, fracos e antigos como par econômico, para poder manter as contas em dia, caso o console novo não fosse aquele sucesso todo, e fez deles um lar de jogos de menor escopo, e o Nintendo Switch poderia muito bem ser o par econômico do sucessor. Essencialmente é como se a Nintendo estivesse voltando aos tempos onde ela tinha 2 consoles no mercado, um console de mesa e um portátil, só que dessa vez os 2 são híbridos, e ela vai manter os 2 consoles. Então, amigos, a conclusão é que apesar de toda essa conversa de sucessor, Nintendo Switch 2, que a gente gosta de falar porque a gente gosta de videogame, a verdade é que a vida do Nintendo Switch ainda está longe de acabar, com o Switch 2 chegando ou não. Se você ainda não tem o Nintendo Switch, eu recomendaria não perder tempo esperando, porque são meses ou anos de espera que poderiam ser meses ou anos jogando alguns dos vários exclusivos e de jogos que atualmente eu jogo todos os dias e eu amo muito, cara. Tears of the Kingdom se tornou meu jogo da vida favorito e foi um jogo que lançou agora recentemente, e quem não teve acesso ao Nintendo Switch ainda, infelizmente não teve como jogar esse jogo ainda. Esse e tantos outros. E se você tem o Nintendo Switch, fica tranquilo e se preocupa somente com os gastos que ele ainda pode te dar. O Nintendo Switch nasceu como um fenômeno, mesmo tendo nascido desacreditado, porque ele vinha de um Wii U e ninguém sabia que ele ia ser esse sucesso todo. Ele teve também um meio de vida insano, ok, impulsionado pela pandemia também, que todos os consoles foram impulsionados, com vendas regulares e jogos beirando o absurdo de vendas como Animal Crossing, e continua até hoje o presente como um console velho que vende como novo. Toda a trajetória desse videogame foi importante, foi calador de más línguas e surpreendeu mesmo o maior dos otimistas. Então, certamente o período após o sucessor ser anunciado também vai se mostrar exemplar. E aí, você acredita num aniversário onde, quando ele fizer 10 anos, ainda vai ter recebendo jogos de repente exclusivos da Nintendo, jogos third parties e até mesmo jogos indies ou umas coletâneas aqui e ali? Afinal de contas, ele ainda não completou 7 anos, mas ele completa em março de 2024. Bom, deixa aí nos comentários o que você acha, porque se tem uma coisa que os anos jogando e acompanhando o Nintendo Switch me ensinaram, é que definitivamente não dá pra duvidar desse pequeno gigante. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds
que tenha dado um bom panorama aí do que pode ser o futuro do Nintendo Switch, baseado no histórico e baseado em pesquisa e nos dados oficiais de mercado da Nintendo. Tudo indica que a gente pode ficar tranquilo e que vai ter muita coisa boa aí saindo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo um pouco mais aprofundado, com pesquisa e tudo mais, acompanha aí o Nintendo a Sério, a gente sempre deixa o link aqui na descrição pra vocês, tá bom? E deixa um likezão aqui nesse vídeo, porque cada like conta. Um like que vocês dão, vocês colocam esse vídeo na timeline de mais uma pessoa através do algoritmo do YouTube e eu agradeço demais, tá bom? Se você ainda não tá inscrito aqui no canal Coelho no Japão, clica no botãozinho branco aqui, ele vai fazer uma animação maneira e você vai estar inscrito e vir fazer parte aqui da comunidade. Então seja muito bem-vindo ou bem-vinda, e se você ainda não tem o sininho de notificações ativado, clica no sininho aí para vocês não perderem esses e outros vídeos aqui no canal, em especial os vídeos de segunda-feira aqui que fazemos o acompanhamento dos lançamentos e das promoções, tá bom? Dito isso, meus amigos, como eu sempre digo, sejam gentis com as pessoas porque é o mais importante que a gente tem. Eu tenho muito orgulho da nossa comunidade ser assim. Aqui na descrição vocês encontram os links ali para os grupos de promoção para eu poder ajudar vocês a nunca pagarem mais caro no Nintendo Switch e também nos seus jogos. Então cheguem mais, deixa eu ajudar para vocês. A minha missão é fazer com que todo mundo que me assiste esteja lá. A gente vai fazer acompanhamento também da pré-venda, dos futuros jogos e videogames da Nintendo, cara. Quer comprar o Nintendo Switch 2 mais barato, saber onde é que ele vai chegar mais cedo? Entra lá nos grupos de promoção, pode confiar aí no nosso trabalho. E você pode me seguir também nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok e também no Instagram, galera. Eu aguardo vocês lá pra gente poder trocar uma ideia, pode mandar uma pergunta diretamente pra mim, me marca lá, que eu vou ficar feliz em ajudar, tá bom? É mais fácil, inclusive, lá no Twitter, @RodrigoCoelhoC, tudo. Aguardo vocês lá nas redes sociais e, ó, se vocês quiserem acompanhar todas as notícias de Nintendo, tem o nosso site Coelho News aqui, que vocês podem entrar, é um agregador de notícias que tem tudo. E tem esse outro vídeo aqui também que eu preparei pra vocês, que eu acho que vocês vão gostar muito, que vai valer a pena assistir ele depois de assistir esse aqui, tá bom? Aqui é o nosso canal de cortes, onde tem as notícias mais rápidas, direto ao ponto, e também as análises dos games que eu trago pra vocês também, direto ao ponto. Então se inscrevam lá, deem uma olhadinha, que vai ter muita coisa boa, prometo pra vocês. Agora sim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!